Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como criar ou recuperar senha no sistema de login criado com PHP. E o que será implementado é o seguinte: primeiro eu reutilizo o sistema de login que implementamos no tutorial anterior, e em seguida venho no esqueceu a senha, coloco o usuário que eu não tenho cadastrado no banco de dados, eu não tenho este César1, usuário não encontrado. Quando eu coloco o usuário válido, clico em recuperar, encontrou o usuário no banco de dados e em seguida enviou o e-mail e redirecionou o usuário para a página de login. Enviado e-mail com as instruções para recuperar a senha, acesse a sua caixa de e-mail para recuperar a senha. Então, preciso acessar minha caixa de e-mail. Eu utilizei um servidor fake para testar. Eu tenho o e-mail que eu recebi agora com o link para atualizar a senha. Clico para atualizar, coloco a senha de 1 até 7, clico em atualizar, senha atualizada com sucesso. Tento realizar o login, colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, acessar, está incorreta, porque eu coloquei de 1 até 7. Acessar, consegui acessar corretamente, eu já atualizei a senha. Eu posso reutilizar novamente este link? Vamos ver. Caso eu clique, erro, link inválido, solicite um novo link para atualizar a senha. Então é isso que será implementado nesse tutorial. Para começar, eu pego o sistema de login que eu implementei no tutorial anterior. Caso você não tenha acompanhado o tutorial anterior, abaixo desse tutorial vai ter o link para você acessar o vídeo que eu apresento como implementar o sistema de login, e nesse tutorial será implementado o recuperar senha. Primeiro, eu abro esse arquivo index no editor. Então, abrindo o editor, eu coloquei o projeto, todo o projeto dentro do AMP Server. Eu estou utilizando o servidor local AMP Server, e dentro do servidor AMP Server eu criei o diretório Selk e coloquei os arquivos do tutorial anterior. Abrindo no editor, abro o arquivo index, e neste arquivo index eu crio um link. Então, abaixo do formulário, crio um link, então vai ser A, em seguida href, vai redirecionar para algum lugar, vai ser o recuperar senha ou esqueceu a senha. E para qual local que vai ser redirecionado? Quando o usuário clicar neste link, eu quero redirecionar para esqueceu a senha ou recuperar. Coloco recuperar senha, extensão do arquivo PHP. Posso pegar já o nome do arquivo, criar o arquivo com este nome. Somente aqui faltou uma quebra de linha. Acrescento mais uma quebra de linha ou duas. Eu coloco duas quebras de linha. Não, mas aqui eu já tenho a quebra de linha, então eu não preciso depois. Conferir primeiro como vai ficar, depois eu verifico se há necessidade de acrescentar alguma quebra de linha. Atualizo, esqueceu a senha, na parte inferior eu não preciso, somente eu preciso antes do link acrescentar uma quebra de linha para aumentar o espaço. Agora sim, clico em esqueceu a senha, sou redirecionado para o arquivo recuperar a senha. O arquivo está vazio, não tem problema. Eu pego todo o código fonte do arquivo index, colo neste arquivo, e neste arquivo eu faço o seguinte: eu apago tudo e começo do zero. Deixo somente... não. Apago tudo que está dentro da tag body, apaguei até o H1, este P eu não preciso, então seria recuperar senha, sendo o título da página. Em seguida, login, não é login, é o title da página, vai ser recuperar a senha. O restante eu deixo tudo. Então, deixei somente isso na página recuperar senha. Estrutura básica do HTML. Iniciei a sessão. Estou limpando o buffer de saída na parte do redirecionamento. Estou incluindo a conexão, estrutura básica do HTML e o título. Simplesmente isso. Atualizo, recuperar a senha. E gradualmente eu vou pegar aqui do arquivo index as instruções. Então, neste recuperar a senha, o usuário vai precisar digitar o e-mail para conseguir recuperar a senha. E este formulário para recuperar a senha, para digitar o e-mail, eu posso pegar do index. Não há necessidade de ficar implementando novamente. Você que acompanhou o tutorial anterior já sabe como que esse formulário funciona. Eu só preciso o usuário, a senha eu não preciso. Em seguida, não é acessar, vai ser o recuperar. E ao invés de send login vai ser send recuperar. Então eu coloco somente isso, recuperar senha, já fica fácil para identificar. Confiro como que está ficando. O usuário não é o usuário, neste local ele precisa digitar o
e-mail. Então, coloco e-mail, em seguida o usuário. Aqui eu deixo o usuário porque no banco de dados eu coloquei o nome de usuário. Aqui o usuário é o próprio e-mail do usuário. Preciso receber agora o que o usuário digitar neste formulário. Retorno no arquivo index e no arquivo index eu pego essa instrução para receber os dados. Eu estou recebendo todos os dados, acrescento, eu estou colocando depois do H1. Então aqui também eu coloco depois do H1. Abri o PHP, finalizei o PHP, utilizo o filter input para receber os dados de todos os campos, isto é, deste campo e do botão. Input post, porque eu estou utilizando o método post. Filter default para receber com uma string, atribuo para a variável dados e posso dar um var dump para ter certeza que eu estou recebendo os dados. Conferir, atualizo. A princípio está vazio, mas se eu preencher o campo recuperar, agora sim, o usuário, em seguida o botão send recuperar senha. Posso verificar se o usuário clicou no botão. Se o usuário clicou no botão, aí sim dá o var dump. Assim como eu implementei no index, no login, aqui também. Eu verifico se o usuário clicou no botão, isso é dentro do PHP, neste local. Se o usuário clicou no botão, então acessa o hífen. Se a variável dados, esta variável, for diferente de vazio, a posição, qual é a posição? Esta posição, send recuperar senha. Se ela for diferente de vazio, então significa que o usuário clicou no botão. Aí sim dá o var dump. Se não, quando o usuário carrega a página, não dá o var dump. Por quê? Porque o usuário não clicou no botão. Agora, se eu clicar, ok, deu o var dump. Eu já tenho o e-mail que o usuário está enviando. Eu preciso verificar se existe este e-mail no banco de dados. A mesma coisa, eu utilizo a instrução que eu implementei no tutorial anterior. Verifico se existe usuário no banco de dados, pego essa instrução e explico toda ela novamente. Vamos ver, eu estou criando a query, selecione a coluna ID, eu não preciso mais a coluna nome. Sim, vou precisar porque vou querer enviar o e-mail. Agora, senha não, senha eu não preciso. Então, vai ser somente o ID, nome e usuário. Selecione essas colunas da tabela usuários, from usuários, onde a coluna usuário deve ter o mesmo valor que estiver neste link usuário. No máximo, um registro, somente um usuário, não pode retornar mais de um usuário. Preparo a query, estou preparando a query, mas para preparar eu pego a conexão, esta variável con é a variável que possui a conexão com o banco de dados, isso também expliquei no tutorial anterior. Preparo a query, atribuo para esta variável, utilizo o bind parent substituindo este link usuário, então o link usuário recebe o valor que está vindo do formulário. Anteriormente eu dei o var dump, lembram? Ela possui os valores. E forço para que seja uma string. E depois eu executo, mas esta instrução deve estar dentro do hífen, somente quando possui os valores, quando o usuário clicou no formulário. Se encontrou o usuário, então eu preciso verificar. Se encontrou o usuário, acessa este hífen. Verifico, encontrou o usuário, acessa o hífen. Se não encontrou o usuário, acessa o else. E neste else eu posso ter uma mensagem de erro igual do arquivo index. Crio a seção, somente a seção. Só preciso alterar a mensagem. Estou criando um parágrafo, tem um estilo, atribuindo a cor da letra vermelho e em seguida eu coloco usuário não encontrado. Simplesmente isso, usuário, depois acrescento não encontrado. Ou você pode colocar e-mail não cadastrado, algo do gênero. Vamos ver se vai funcionar isso. Não consigo ainda imprimir a mensagem, eu preciso imprimir. Preciso verificar se existe a seção. Se existir a seção, então pode imprimir esta mensagem. Conferir se realmente vai acontecer isso. Eu clico em recuperar, mas eu primeiro coloco César 1. Não existe esse César 1 no banco de dados. Erro, usuário não encontrado. Acessou este else porque no banco de dados eu só tenho este usuário, César. Eu não tenho este usuário César 1. Agora, quando eu encontrar, acessa este if,
E neste hífen eu preciso enviar o e-mail. Já coloco a frase enviar e-mail para o usuário conseguir recuperar a senha. Conferir se realmente vai ocorrer isso. Eu coloco César normal, enviar e-mail. Neste local preciso enviar o e-mail com um link para o usuário poder recuperar a senha. Mas antes de eu enviar o link, preciso gerar uma chave para o usuário. Então, eu posso gerar uma chave utilizando o password hash, este mesmo utilizo para gerar a chave. E para gerar a chave, eu pego o ID do usuário. O ID do usuário está, eu não estou lendo o valor ainda, preciso ler o valor que vem do banco de dados. Então, para ler o valor, eu utilizo o seguinte, ou melhor, eu digito para vocês acompanharem. Eu pego a variável result usuário, e em seguida eu utilizo o fetch. Estou utilizando o PDO, então coloco o PDO, em seguida fetch assoc para poder utilizar o nome da coluna. Depois que eu li o valor, eu atribuo para uma variável com o nome de linha underline o usuário. E esta variável que possui os dados. Então, esta variável que eu quero criptografar, gerar uma chave, eu quero gerar uma chave do valor que vem do banco de dados, sendo da coluna ID, somente o ID. Depois que eu gerar a chave, eu atribuo para uma variável chave recuperar senha. Assim fica bem claro. Eu sei que é uma variável longa, mas eu consigo ser mais claro para vocês o que esta variável possui. Conferir se ela vai possuir uma chave, eu simplesmente dou um eco e em seguida chave, a palavra chave. Eu coloquei aspas duplo, então posso colocar a variável dentro do aspas duplo, coloco uma quebra de linha, só isso. Conferir se eu vou ter a chave, coloco o e-mail válido, já tenho a chave. Esta chave que eu vou salvar no banco de dados. Então, para salvar esta chave, eu faço o seguinte. Crio a query update, utilizo a palavra reservada update, edit, eu quero editar na qual tabela, sendo nessa tabela usuários. Essa tabela usuários, quero setar os valores, então uma coluna, eu ainda não tenho a coluna, vai ser uma coluna recuperar senha, não tenho ainda esta, venho em estrutura, em seguida acrescento esta coluna, depois da senha usuário, sendo recuperar senha, um varchar 220 caracteres, é obrigatório? Não, não é obrigatório, pode ser nulo, clico em guardar, já tenho a coluna. Esta coluna atualmente está com o valor nulo. É nessa coluna que eu quero salvar o valor. Esta coluna recuperar senha vai receber o valor que estiver no link recuperar senha. Em seguida, eu preciso colocar uma condição where, onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID, e posso limitar no máximo limit 1, no máximo um usuário. Atribuo esta query para uma variável query underline up de update, o usuário, só para ficar diferente, para não ser igual esta variável da parte superior que tem a query select. Inclusive aqui eu posso quebrar a linha para ser mais fácil de visualizar, para vocês verem. Sempre eu coloco a palavra reservada em maiúsculo, fica mais fácil de identificar. Edite na tabela usuário, setando na coluna recuperar senha o valor que estiver neste link, e onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver neste link ID, no máximo um registro. Preciso preparar a query, para isso pego a variável con, utilizo a função prepare, e a query que está dentro desta variável query up de update usuário. Após ter preparado a query, eu atribuo para uma variável result underline up underline usuário, e depois de ter preparado, eu posso substituir esses links. Para substituir, pego a variável result usuário, em seguida o bind parent para substituir. Então, eu quero substituir este link recuperar senha. Este link vai receber o valor que estiver dentro da variável, esta variável que eu dei o eco anteriormente. Lembram do eco que eu dei em relação à chave? Esta chave que eu quero atribuir. E esta chave é um texto, então eu posso forçar para que converta para uma string. Então, eu coloco PDO, em seguida parão str.
indicando que é uma string. E também eu posso substituir o ID. O link ID, este link vai receber o valor que estiver vindo do banco de dados. E o valor que está vindo do banco de dados, este ID, depois que eu consigo ler o valor, eu estou atribuindo em linha usuário. Então, eu coloco aqui linha usuário, depois é a coluna ID. Quem sabe utilizar o extract, você pode utilizar o extract para imprimir através do nome da coluna. Mas aqui eu não vou complicar, vou deixar somente isso. Depois que eu realizei o update, eu preciso verificar. Então, eu verifico se cifrão result up usuário. Se eu conseguir executar com sucesso, executei com sucesso ou editar, então acessa este if. Se não, acessa este else. E neste else eu vou ter uma mensagem de erro. Posso colocar essa mensagem aqui. Vai ser erro, tente novamente. Você pode apresentar um outro erro. No momento eu coloco erro, tente novamente, porque não conseguiu realizar o update no banco de dados. Depois do execute, neste execute, quando conseguiu editar com sucesso, eu posso imprimir. Então eu vou imprimir echo. Eu quero imprimir o seguinte endereço. Então vai ser esse endereço localhost. Em seguida, depois do localhost, eu tenho não é recuperar senha, vai ser o atualizar senha. Eu ainda não tenho este arquivo, então vamos criar já este arquivo, atualizar senha. Eu crio este arquivo, eu fechei, não, é para criar um novo arquivo, atualizar senha. E este arquivo coloco uma estrutura básica do HTML, então vai ter dentro do body, eu deixo somente o título, então vai ser atualizar senha. Esse criptografar a senha eu não preciso. E em seguida é atualizar senha na parte superior, sendo no Tyro que ele é apresentado na parte superior aqui, eu altero para atualizar senha e o restante permanece o mesmo. Então, o arquivo possui somente essa estrutura. É ela que o usuário vai poder atualizar a senha. No recuperar a senha, então eu estou enviando já atualizar senha, correto, coloco ponto de interrogação, em seguida eu preciso enviar esta chave que eu estou salvando no banco de dados. Esta chave que será utilizada para verificar se a chave é válida. Vamos ver se vai ocorrer isso. A chave eu já não preciso imprimir mais aqui na parte superior. Eu retiro o echo, deixo somente essa parte aqui. Essa parte aqui deveria ser enviado o e-mail, enviar o e-mail para o usuário, mas no momento eu vou gradualmente evoluindo o projeto. Clico em salvar, erro, tente novamente, não conseguiu editar com sucesso, então aqui o meu update está incorreto. str aqui vai ser um inteiro, então primeira coisa aqui é um inteiro, não é uma string, vamos ver, clico em salvar, erro, tento novamente, ainda não consegui editar, porque aqui é result up usuário e não result usuário, é up. Tento novamente, agora sim, eu já tenho esse endereço. Conferir se realmente é essa chave que eu tenho salva no banco de dados, G6, final termina com G6. Confiro no recuperar senha, neste recuperar senha, finaliza com G6, venho no ENT aqui só para ver qual é a última chave. Correto, G6 está aqui no final G6, esta chave que eu utilizo para recuperar. Tento acessar agora esse endereço, acesso em uma nova guia, ok, atualizar a senha. Eu preciso receber agora esta chave. E esta chave, para eu poder receber, eu preciso enviar em uma variável. Então, eu coloco chave, a variável chave na URL vai ter este valor. Tento novamente, atualizo, continuar, vamos ver, agora eu tenho V6 e tento acessar esse endereço novamente, agora colo, eu tenho a chave. Esta chave, esta variável, ela tem este valor. Para receber esta variável que vem pela URL, então é get. Venho no atualizar senha neste local, abro o PHP, finalizo o PHP e posso receber esta chave. Para receber eu utilizo filter underline input, não é input array, é simplesmente filter input, é um único valor. Depois eu quero receber o valor que vem pela URL, então refere-se ao
input get, porque o post é o do formulário, eu quero receber o valor que vem pela URL, então é um input get. Qual é o nome da variável? O nome da variável é chave, então coloco o nome da variável chave e posso forçar para que seja uma string, filter underline default, forçando para que seja um texto. Depois que eu receber, eu atribuo na variável chave e posso dar um var dump para ver se realmente eu consegui receber esta chave. Pego a variável chave, não é con, a variável chave, conferir se eu estou recebendo a chave, atualizo, exato, estou recebendo a chave. O próximo passo é verificar se esta chave que o usuário colocou na URL ela é válida. Para isso, eu preciso pesquisar no banco de dados. Para pesquisar, eu utilizo do arquivo index esta query que eu já tenho pronta. É ela que será utilizada como base. Eu quero pesquisar, então vai ser o ID, nome. Não, nome aqui eu não preciso. Preciso a senha? Não, não preciso. Eu só preciso do ID. Os outros valores eu não preciso. Caso tenha necessidade, depois eu retorno. Eu quero verificar na coluna recuperar senha. Então, essa coluna recuperar senha, ela deve ter o valor igual ao valor que está dentro desta variável chave. Eu não substituí o nome da coluna, então a coluna recuperar senha deve ter o mesmo valor que estiver neste link, e este link recuperar senha está recebendo o valor que veio através da URL. É chave, eu coloquei dados chave, não é dados chave, é somente chave. É uma string? Exato, uma string. Eu já pesquisei no banco de dados, agora só preciso verificar se conseguiu encontrar algum registro no banco de dados. Se conseguiu, acessa este if. Se não conseguiu encontrar nenhum usuário, else, deve fazer o redirecionamento. Em relação ao redirecionamento, primeiro eu pego a mensagem, pego esta variável global, então erro, em seguida link inválido, e para qual local deve ser redirecionado. Utilizo o header para redirecionar. Você pode redirecionar para a página de login ou pode enviar novamente para o recuperar senha. Eu vou enviar ele novamente para o recuperar senha, para esse endereço. Então vai ser o recuperar. Eu colo o endereço que eu havia copiado, no entanto, só deixo o recuperar senha, somente isso. Será que ele vai redirecionar para o recuperar senha quando é inválido? Tento com a chave válida, manteve, abro uma nova guia, coloco a chave inválida, acrescento no meio qualquer letra, por exemplo, o 5, ele deve fazer o redirecionamento. Correto. Erro, link inválido. Ele não encontrou a chave no banco de dados e apresentou link inválido. Você pode colocar link inválido, solicite um novo link. Coloco isso, solicite novo link para recuperar a senha ou para atualizar a senha. Coloco atualizar a senha. Solicite novo link para atualizar a senha. Tento novamente, coloco uma letra no meio só para ser inválido. Erro, link inválido. Solicite novo link para atualizar a senha, porque o usuário colocou o link inválido. Mas se ele colocar o link válido, permanece na página. A parte do redirecionar já está funcionando. Mas quando for válido, eu faço o seguinte: agora o usuário vai poder atualizar a senha. Mas antes de implementar o formulário, eu quero verificar se o usuário está enviando a chave. Nessa parte, aqui na parte superior, eu verifico se for diferente de vazio. Se for diferente de vazio, a chave, o usuário está enviando a chave pela URL, acessa este if, aí sim vai ter toda essa instrução. Se não, acessa o else. Ao acessar o else, eu faço um redirecionamento, informando, por exemplo, posso pegar esta instrução, erro, link inválido, solicite novo link para atualizar a senha e redireciono para recuperar a senha. Conferir se realmente vai acontecer isso, pego esse endereço, abro uma nova guia, colo e depois da chave eu excluo a chave, conferir.
o que vai ocorrer se ele vai fazer o redirecionamento correto. Erro, link inválido. Solicite um novo link, testo novamente, vamos ver o que vai acontecer. Tento acessar, não consigo. O usuário é obrigado a enviar a chave. Para agilizar, eu pego o formulário do arquivo index, este formulário sendo do login. Então, do login eu tenho este form, pego todo ele, em seguida eu pego esqueceu a senha junto, isso aqui já é o suficiente, e colo no atualizar a senha no final. Conferir, então vai ser o form, deste form eu só quero é a senha, o outro campo usuário eu não preciso, só este campo. Inclusive aqui, como ele indentou o código neste formato, eu posso fazer o seguinte, abrir este PHP na parte superior, neste local, assim fica melhor. Ao invés de colocar eco dados, então eu coloco cifrão usuário, vai receber este valor. E por padrão, esta variável usuário, ela vai ser vazia. Então, coloco aqui, por padrão é vazio, senão pega o valor que está dentro desta variável. Neste local, eu abro o PHP, em seguida dou um eco, posso imprimir a variável e finalizar o PHP. Assim fica melhor. Ele vai manter o usuário, eu coloquei usuário, não é a senha. Ah, tá certo, senha usuário, exato. Digite a nova senha. Conferir se eu consigo já abrir este formulário, isso no atualizar a senha. Já tem senha, digite a nova senha. Não é send login, é nova senha, então coloco nova senha, não é acessar, é atualizar. Conferir como que está ficando. Ok, atualizar. Não é esqueceu a senha, é lembrou a senha. Coloco a frase lembrou, depois do lembrou, dou um espaço. Neste local eu coloco a frase ou a palavra. Clique aqui porque o usuário lembrou da senha. Clique aqui para logar. Não é recuperar senha, vai redirecionar para o arquivo index.php. Será que vai ficar adequado? Sim, correto. Clico o botão direito, abrir uma nova guia, redirecionou para a página de login. E esse mesmo link eu acrescento no recuperar senha. Aqui no recuperar senha eu coloco no final, só preciso colocar uma quebra de linha. Essa quebra de linha eu também coloco neste local. E este hífen que ele está quebrando neste formato, a indentação, eu recorto e colo aqui. Então, vai ser o seguinte, vai ser a variável usuário. Você pode implementar conforme eu apresentei anteriormente, conforme estava, ou pode deixar neste formato. Eu estou colocando neste formato na parte do indentar para não ficar desconfigurado. Eu quero neste formato. Simplesmente posso imprimir agora a variável usuário. Depois que eu imprimir, eu posso finalizar o PHP. Ok, aqui no recuperar senha, exato, mas eu continuo no atualizar senha, no recuperar é cancelar, eu só quero atualizar, exato, clique aqui, redirecionou correto, esqueceu a senha, posso recuperar. Caso eu tenha lembrado, posso clicar neste local. Depois que no atualizar a senha já tenho o formulário, eu preciso receber os dados deste formulário. Para receber os dados deste formulário, eu somente vou receber quando a chave for válida, quando ele acessar este if, porque quando o link é inválido, ele não deve fazer nada, ele deve ser redirecionado. E neste if, eu preciso fazer o update. Primeiro, conforme citei, receber os dados do formulário. Para receber, utilizo o filter input array para receber todos os dados. Qual método que eu estou utilizando para enviar os dados no formulário? É o método post, exato. Então, aqui também método post. E forço para receber tudo com uma string. Eu utilizo o filter underline default. Após receber os valores, eu posso dar um var_dump para ter certeza que eu estou recebendo. Um var_dump na variável dados. Conferir, eu venho no atualizar a senha, atualizo, ok, está vazio, porque não veio nada, ainda o usuário não clicou no atualizar a senha, isso na linha 35, é isso? Linha 35, exato,
coloco a nova senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a atualizar, agora sim, senha do usuário, a nova senha, e o valor do botão e também manteve os dados no formulário. Era isso que eu queria. Então, aqui eu posso verificar se, como que eu estou verificando a mesma coisa no arquivo index que eu implementei para verificar, eu estou verificando se for diferente de vazio, então aqui eu também verifico com o if. Se for diferente de vazio, o valor sendo o botão, qual é o botão no atualizar senha? É send nova senha. Então, se o usuário clicou no botão, acessa este if. E neste if, preciso fazer o update. Mas antes de realizar o update, eu preciso criptografar a senha. Como que eu faço para criptografar a senha? Eu utilizo o password hash. Password hash, qual senha que eu quero criptografar? A senha que está dentro da variável dados. Qual é a posição no array? É a posição senha usuário. Senha usuário. Depois eu estou criptografando, após ter criptografado, eu atribuo para a variável senha usuário. Já tenho a nova senha do usuário criptografado, eu preciso realizar o update no banco de dados. Para realizar o update, então eu pego do recuperar senha, que eu já tenho um update, pego este update como exemplo, pego toda essa instrução e explico gradualmente neste local. É isso que eu copiei. Eu estou criando uma query, nesta query tem o update, edita na tabela usuário, setando na coluna. Então, qual é a coluna que eu quero editar agora? É a coluna senha usuário. Então, a coluna senha usuário vai receber o valor que estiver em senha usuário, no link senha usuário, onde a coluna ID deve ter o valor que estiver no link ID. Criei a query, preciso substituir o link, então o link senha usuário vai receber o valor, vai receber a senha criptografada, sendo esta senha que eu já criptografei, eu pego a mesma e coloco neste local. E também preciso o ID do usuário. Na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. O link ID vai receber o valor. Eu estou lendo o valor que vem do banco de dados? Não, não estou lendo. Então, aqui na parte superior, posso pegar o valor que está dentro de result usuário. Para ler, utilizo o fetch e em seguida PDO, porque eu estou utilizando o PDO, fetch a source para imprimir através do nome da coluna e atribuo na variável linha usuário. Linha usuária aqui embaixo também estou utilizando. Exato, a coluna ID estou retornando do banco de dados? Sim, estou retornando do banco de dados. Result usuário, aqui na parte superior, aqui result UP usuário para ser diferente, para não dar conflito. Eu criei a query, agora só falta executar. Para executar, posso pegar do recuperar senha. Este if mesmo, pego este if e acrescento neste local. Quando conseguiu executar com sucesso, acessa este if. Quando não conseguir executar com sucesso, acessa este else, erro, tente novamente. Eu estou imprimindo a mensagem de erro aqui? Não, não estou imprimindo a mensagem de erro neste local ainda. Inclusive aqui, ao invés de eu utilizar seção, não vou utilizar seção. Eu vou imprimir direto já o valor para não dar erro, porque senão ele vai excluir as seções, as outras seções. Quando não conseguir editar, acessa este else. Quando conseguir editar com sucesso, eu quero redirecionar para a página de login. Então, pego esse redirecionamento, só altero, não deve redirecionar para recuperar senha, deve redirecionar para o index. Não é uma mensagem de erro, vai ser uma mensagem de sucesso, então vai ser o verde. Retiro a palavra erro e em seguida coloco senha atualizada com sucesso. Então, quando atualizou a senha com sucesso, redireciona para a página index. Será que vai ocorrer isso? Vamos testar então. Atualizo. Posso retirar esses var dump? Então, eu tenho na linha 23 e 36. Primeiro, retiro na 36, comento esse var dump. Na linha 23, tem mais algum var dump que é necessário excluir para não ficar imprimindo coisas ou valores que não podem ser impressos? Sim, não tem mais nenhum valor. Atualizo, ok. Coloco a nova senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, coloquei valor incorreto. Coloco novamente de 1 até 7.
clico em atualizar, senha atualizada com sucesso, tento acessar colocando a senha de 1 até 6, acessar não consigo, preciso colocar a senha de 1 até 7, coloco em acessar, agora sim consegui acessar corretamente, saio, tento logar direto, não consigo acessar a página. Então está funcionando, esqueceu a senha, o usuário está conseguindo recuperar. Mas depois que ele atualizou a senha, eu quero atribuir valor nulo neste recuperar senha. Esta coluna deve receber o valor vazio. Então, recuperar senha, após o usuário ter atualizado uma vez a senha, ele não pode atualizar novamente. Então, depois do senha usuário, eu também seto na coluna recuperar senha. Esta coluna recuperar senha vai receber o seguinte valor, o valor que estiver no link recuperar senha. E o link recuperar senha vai receber o valor que está dentro da variável recuperar senha, e esta variável vai receber o valor nulo. E agora eu preciso substituir este link recuperar senha na parte inferior, este recuperar senha, este link vai receber o valor que está dentro desta variável recuperar senha. Aqui eu não preciso colocar o PDO porque vai ser nulo. Conferir se realmente vai ocorrer isso, eu consigo atualizar a senha ainda mais uma vez. Então eu retorno, vamos ver se eu consigo chegar, necessário realizar o login. Eu não consigo, agora sim, cheguei na chave. Vamos ver se a chave ainda é válida. Sim, é válida. Meu login e a senha está de 1 até 6. Agora eu coloco de 1, quer dizer, está de 1 até 7. Conferir se está de 1 até 7 ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tento acessar, não consigo, de 1 até 6. Então agora eu coloco a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. A atualizar, senha atualizada com sucesso. Verifico no banco de dados, procurar, venho em procurar, não tenho mais a chave. Recuperar senha agora está com o valor nulo. E aqui no login, tento realizar o login agora com a senha de 1 até 6, exato. Atualizou com sucesso. Uma vez que eu já utilizei o link, eu não posso reutilizar novamente. Vamos testar novamente. Coloco recuperar a senha, tenho a chave, pego esta chave, coloco aqui no navegador, atualizo a senha, colocando a mesma senha de 1 até 6, a atualizar, senha atualizada com sucesso, tento atualizar novamente, erro, link já é inválido, porque a chave não é mais válida, agora está como nulo. Mas esta chave, atualmente, eu estou enviando onde? Eu estou enviando esta chave, deixando aqui impresso. Eu preciso enviar para o e-mail do usuário. É isso que eu preciso fazer agora, enviar para o e-mail do usuário. E para enviar, será utilizado a seguinte dependência. Será utilizada a biblioteca PHP Mailer. Pesquisei pelo PHP Mailer, em seguida abro o site do PHP Mailer, descendo um pouco na documentação dessa biblioteca. O PHP Mailer é utilizado para enviar e-mail com o PHP, e para utilizar eu posso utilizar com o Composer, ou eu posso acrescentar o link, mas eu prefiro utilizar o Composer. E como que eu utilizo o Composer? Caso você não saiba o que é o Composer e nem como utilizar, abaixo desse tutorial vai ter um link para você instalar o Composer na sua máquina. Eu posso abrir o prompt de comando e em seguida colocar Composer para verificar se eu tenho o Composer instalado. Você também pode primeiro verificar. Caso você já tenha o Composer instalado, é simplesmente utilizar, não precisa instalar novamente. Mas você precisa utilizar o Composer versão 2, não utilize versão inferior 2. Pode ser 2 ponto alguma coisa, mas não pode ser inferior à versão 2. Caso você tenha o Composer com a versão inferior à versão 2, você desinstala do seu computador e instala novamente o Composer seguindo o tutorial abaixo. Eu tenho o Composer, então se eu já tenho o Composer, eu preciso acessar o diretório onde está o projeto, e o projeto está nesse diretório Celk. Então eu acesso esse diretório Celk, coloco cd, em seguida acesso esse diretório. Após ter acessado o diretório, eu retorno novamente na documentação do PHP Mailer, e na documentação ele indica que eu preciso colocar no arquivo composer.json, então eu já pego esse nome do arquivo,
Retorno no editor e no editor eu crio um novo diretório, um diretório lib, só para separar. Dentro desse diretório lib, crio um arquivo nome composer.json. Neste arquivo eu abro um objeto. Dentro deste objeto eu acrescento o atributo require, porque ele deve incluir uma biblioteca. Qual biblioteca? Sendo esta biblioteca. Simplesmente copio isso daqui e acrescento neste local. Então, eu posso fazer assim e em seguida fazer o quê? Só executar o dump, conforme está no prompt de comando. No prompt de comando, ele está indicando que eu só posso executar ou só executo composer, coloco a palavra composer e em seguida dump autoload. Ou eu posso instalar desta forma. Então, vamos instalar utilizando o composer require. Eu apago este arquivo, mas agora eu criei o diretório lib, então eu preciso acessar esse diretório lib. Eu acessei o diretório Celk, coloco cd lib, acessei o diretório lib, agora sim, coloco composer require phpMail. Enter para instalar essa biblioteca no projeto. Instalou a biblioteca com sucesso, posso retornar no editor. Agora, dentro do diretório lib, eu tenho o diretório vendor, o composer. Lembram anteriormente eu havia criado, mas eu havia excluído. É a mesma instrução ele tem. E o composer lock. Agora que eu já tenho dentro do vendor, acessando o vendor, o phpMail, eu posso utilizar o mesmo. Como que eu utilizo? Para isso, eu desço um pouco na documentação. Primeiro, eu preciso importar o useState. Então, eu pego toda essa instrução, este use phpMailer, e acrescento essa instrução aqui na parte superior. Ou eu posso também só chamar o use quando for utilizar. Então, quando que eu vou utilizar? É no recuperar senha. É neste local. Então, neste echo, ao invés de eu dar o echo, eu quero utilizar o use phpMailer, mas observe, eu não posso importar somente aqui na parte inferior. Eu preciso importar já direto aqui na parte superior depois do include. Importei o use. Após ter importado, retorno novamente na documentação. Preciso incluir o vendor autoload. Então, dentro do diretório vendor, eu tenho o arquivo autoload. Vamos ver. Dentro do vendor, eu tenho o arquivo autoload. É este arquivo que eu preciso incluir neste local. Então, eu acesso o diretório lib, porque agora eu tenho o diretório lib antes. Acesso o diretório lib. Depois do diretório lib, vamos ver se o editor vai auxiliar. Então, eu não preciso é o autoload. Eu quero é o vendor, depois do diretório vendor, aí sim o autoload PHP. Exato, carregou o arquivo autoload. Depois de ter carregado, preciso instanciar a classe phpMailer e em seguida enviar true e atribuir para uma variável e-mail, e esta variável e-mail vai ser um objeto. É este objeto que será utilizado para instanciar os métodos. E também eu posso instanciar na parte superior, aqui depois de ter incluído neste local. Mas, eu esqueci de trazer também o require vendor lá para cima. Então, eu já incluo os dois aqui na parte superior. Ok, estou incluindo a biblioteca lib vendor autoload e em seguida instanciando o phpMailer. Vamos ver se ainda continua funcionando. Recuperar senha. Exato, ainda está funcionando. E na documentação agora eu tenho o try-catch. Caso tenha conseguido enviar o e-mail com sucesso, acessa esse try. Agora eu retorno neste if. Conseguiu enviar o e-mail com sucesso, permanece no try. Se não conseguiu enviar o e-mail com sucesso, acessa o catch. Então, este catch eu já posso copiar e colar neste local. Quando não conseguir enviar o e-mail com sucesso, vai ter a exceção. Em seguida, e-mail não enviado com sucesso. Eu já altero a mensagem, erro, em seguida, e-mail não enviado com sucesso. Depois eu otimizo esta frase, mas no momento, e-mail não enviado com sucesso. No momento eu deixo esta frase e também vou ter o e-mail. O erro, quando ele não conseguiu enviar com sucesso. Mas para conseguir enviar, eu preciso das informações. Eu tenho a parte do debug,
eu copio toda essa instrução e explico gradualmente no projeto, dentro do try, neste local. Então, primeiro eu tenho a parte do debug, caso você precise. No momento eu deixo o debug, sim, deixo o debug. Em seguida será utilizado o SMTP para enviar. Qual host que será utilizado para enviar o e-mail? Aqui eu preciso colocar o host. Você precisa colocar o seu servidor que será utilizado para enviar o e-mail. Eu vou utilizar um servidor fake, sendo este servidor Mailtrap é um servidor fake, ele não envia o e-mail para a sua caixa de mensagem, ele envia tudo aqui, ele armazena tudo aqui internamente. Caso você não tenha um cadastro, você faz um cadastro e sempre quando você estiver desenvolvendo um projeto, você pode realizar o teste utilizando este servidor fake. Realizei o login. Quando vocês realizarem o cadastro e realizarem o login, vocês já vão ter uma caixa de mensagem padrão. Eu posso excluir esta caixa e criar uma nova, então venho em adicionar. Coloco o nome de Selk para esta caixa, clico em salvar e venho na parte da engrenagem para copiar as credenciais. Eu estou utilizando o PHP, então já seleciono o PHP e indico qual host, copio o host que eu estou utilizando e esse servidor fake você utiliza somente enquanto estiver em desenvolvimento. Quando você colocar em produção, você utiliza as credenciais do seu servidor. Além disso, essas credenciais que eu estou apresentando no tutorial são minhas. Após ter finalizado o tutorial, eu excluo esta caixa de mensagem. Coloquei o host, em seguida SMTP, correto. Qual é o usuário? O usuário é esse daqui, username, substituo neste local o usuário. Qual é a chave? A senha, sendo esta a senha. Depois da senha tem o PHP mailer, isso eu deixo. Isso aqui eu posso apagar, essa parte do comentário. Mas se você quiser, você pode deixar para auxiliar, indicando para o que serve cada instrução. Depois eu tenho a porta é 2525, neste local eu atribuo a porta. Eu estou utilizando o objeto e-mail, objeto que eu criei na parte superior, este objeto e-mail, e através deste objeto estou instanciando o atributo SMTP, estou atribuindo este valor, em seguida estou instanciando este método, o atributo host, SMTP auth, usuário, password. Para esses atributos eu estou passando valor, ok? Funcionou corretamente em relação a isso. Agora eu preciso indicar o recipiente, quem está enviando e quem está recebendo. E quem está enviando, então coloco neste local o valor fixo. Novamente, pego o objeto e-mail, instancio o método setFrom, quem está enviando, altero para quem está enviando. Então, quem está enviando é o atendimento@selk.com.br. Quem é, coloco a palavra atendimento. Quem é o destinatário? O destinatário eu posso colocar o e-mail e o nome, ou somente o e-mail. Vou colocar o nome e o e-mail. Quem é o e-mail? O e-mail é o valor que está, só conferir se eu estou recuperando o e-mail. Sim, está aqui no usuário. É este valor que eu preciso, então vai ser linha usuário e em seguida o usuário. É este valor, eu atribuo neste local a quem está recebendo, é nome da coluna, o usuário e o nome. Eu tenho o nome também, estou recuperando? Sim, eu estou recuperando o nome. Também posso pegar o que vem do banco de dados. Coloco neste local, é o nome. Envio os valores. Aqui eu tenho a parte da cópia, eu não vou enviar cópia para ninguém, então posso excluir somente quem está enviando e quem está recebendo. Isso aqui já é o suficiente. Anexo, não preciso enviar o anexo. E a parte do conteúdo. Agora sim eu posso enviar o e-mail com o conteúdo. Pego esta parte, preciso implementar o conteúdo. E o conteúdo será dois formatos, sendo conteúdo somente texto e HTML. Mas antes disso eu preciso alterar o texto. O título do e-mail vai ser recuperar a senha. Aqui temos o HTML, então eu posso colocar, por exemplo, prezado, e em seguida você pode colocar o nome. O nome da pessoa está em, conferir só, está dentro da variável dados, e em seguida a posição
nome, prezado sendo o nome da pessoa, depois concateno, colocando neste local ponto. Em seguida, você solicitou a alteração da senha, coloco 2 quebra de linha. Para continuar o processo de recuperação de senha, clique no link abaixo, cole o endereço no seu navegador. Qual é o link? Então, o link é o link que eu dei o eco aqui na parte superior. É esse mesmo. Então, ao invés de eu dar um eco, agora eu posso atribuir para uma variável link e esta variável link utilizar na parte inferior. Neste local, eu coloco o link, concateno, coloco o link, concateno, novamente com uma frase. Se você não solicitou essa alteração, nenhuma ação é necessária. A sua senha permanecerá a mesma até que você ative este código. Isso para o conteúdo HTML. Agora, quando é somente texto, eu utilizo novamente este prezado. Então, posso pegar este prezado até aqui, colar neste local, só falta fechar o aspas duplo. Aqui eu coloquei quebra de linha. E quando é somente texto, como que eu coloco a quebra de linha? Coloco contra barra N, quebro 2 linhas, continua com a mesma frase, você solicitou a alteração da senha. Para continuar o processo de recuperação da senha, clique no link abaixo ou cole o endereço no seu navegador. Qual o endereço? É este link, este mesmo link que o usuário precisa colocar. Depois tem o restante da frase. Sendo esta frase, se você não solicitou, você não precisa fazer nenhuma alteração. Não copiei as 2 quebras de linha porque eu preciso colocar o contra barra N. Eu já tenho o texto do e-mail. E para enviar, retorno no PHP Mailer e envio utilizando o e-mail sent. Pego o objeto e-mail, depois o método send. E quando ele conseguir fazer a alteração com sucesso, ele deve fazer o redirecionamento. Ele deve redirecionar para a página de login. Pego aqui do atualizar a senha, então ele vai redirecionar também. Venho aqui no recuperar a senha, coloco a mensagem, enviado e-mail com instruções para recuperar a senha, acesse a sua caixa de e-mail para recuperar a senha. Em seguida, redireciona para o arquivo index. Será que vai funcionar? Vamos testar agora. Venho aqui no recuperar a senha, atualizo, ok, coloco o César, clico em recuperar e eu tenho um erro na linha 70. Vamos ver o que eu coloquei erro na linha 70. Na linha 70, neste local, ele está informando que eu não tenho a variável dados. Conferir se realmente é a variável dados. É exatamente, eu coloquei errado. É linha usuário. É isso que eu devo utilizar. Linha usuário é o valor que vem do banco de dados que eu preciso utilizar. Linha usuário. Confiro novamente agora. Coloco César, mantenho este e-mail, clico em enviar. E agora temos a mensagem. Erro. E-mail não enviado com sucesso, em seguida falha no e-mail. Quem que apresentou isso daqui? Quem apresentou é esse debug. Por isso que eu deixei esse debug para apresentar para vocês este erro. Quando vocês estão desenvolvendo, vocês deixam o debug. Quando vocês colocarem em produção, antes de colocar em produção, isto é, quando os outros usuários vão poder acessar, quando você hospedar, você retira esse debug. Esse debug você utiliza somente enquanto você estiver em desenvolvimento. E este erro refere-se ao SMTP. Então, sempre você precisa verificar com o servidor qual é o SMTP que você deve utilizar. Você pode utilizar o SSL ou o TLS. Neste caso, ele está utilizando esse daqui. Não vou utilizar esse, por isso que eu não consigo enviar o e-mail. Eu preciso utilizar o TLS. Então, eu coloco neste local o start e em seguida TLS. Só conferir, tenho start, depois 2 TLS. Exato. Confiro se eu consigo enviar o e-mail agora. Clico em recuperar a senha. Vamos ver se eu consigo enviar o e-mail. Ok, enviou o e-mail. Venho no PHP Mailer. Ok, já estou recebendo o e-mail. No HTML, tenho o HTML e também tenho a parte do texto. Mas eu tenho o quê? Caracteres especiais. Como que eu resolvo esse problema dos caracteres especiais? O debug eu comento agora, não vai ser mais utilizado. Em relação aos caracteres especiais, eu utilizo o objeto e-mail,
começo a digitar que eu quero utilizar o objeto e-mail, e-mail sem o e no antes, e em seguida eu quero instanciar, sendo o atributo que eu quero trabalhar com os caracteres especiais, sendo char_set, char C maiúsculo e o set também o S maiúsculo. Indico que vai ter caracteres especiais, sendo UTF-8 é -8. Agora sim, vamos ver se eu consigo enviar, recuperar a senha, mas enviar corretamente. Clico em recuperar, após ter clicado em recuperar, enviou o e-mail, conferir se realmente enviou, tenho recuperar a senha, agora os caracteres especiais ficaram de forma adequada. Prezado César, aqui faltou uma quebra de linha, eu preciso fazer algumas alterações. No texto está adequado, só falta aqui no texto, falta colocar aqui também uma quebra de linha. Vamos começar no HTML. Prezado, depois do prezado eu preciso colocar 2 quebras de linha também e indico que eu quero que isso seja um link. Essa palavra link, esta variável, então coloco A, e em seguida href, deve redirecionar para este local, para este link, finalizo a tag A, coloco clique aqui, ou em vez de colocar clique aqui, posso colocar o próprio link, você que decide como você quer colocar clique aqui ou apresentar o link. Em relação ao HTML, eu ainda tenho depois aqui colocar 2 quebras de linha. Preciso colocar 2 quebras de linha após o link. E no texto, somente texto, conferir, aqui está correto, somente depois do link eu preciso colocar 2 quebras de linha. Após o link, também coloco 2 quebras de linha, não preciso deste aspas duplo. Conferir novamente, esqueceu a senha, coloco o usuário, recuperar a senha, aguardar o envio do e-mail, porque faz uma requisição para o servidor externo, já tenho o e-mail, ok, agora ficou melhor, aqui ficou um link, todas as quebras de linha correta, na parte do texto também tudo correto, posso copiar este link e colar no navegador. Somente ele não apresentou a mensagem. Vamos ver agora nesse recuperar a senha. Nesse recuperar a senha eu faço o seguinte. Este hífen, então eu comento este hífen, não vou utilizar este hífen. E aqui eu simplesmente dou um eco. Neste local eu dou um eco para imprimir. Aqui também para imprimir. E agora eu mantenho a seção quando fizer o redirecionamento. Tem mais algum lugar? Mais alguma seção aqui? Não, aqui não tem mais nenhuma seção. Testo novamente, recuperar a senha, esqueceu a senha, coloco o César. Tem algum var_dump? Tem algum var_dump, eu preciso retirar. Eu coloco o e-mail inválido, recuperar. Eu tenho var_dump na linha 30, então tenho var_dump sim, eu preciso comentar. Este var_dump da linha 30, será que tem mais algum var_dump? Não. Acredito que não tenha mais nenhum var_dump, só o eco para imprimir a mensagem. Ok, é isso mesmo. Tento colocar agora um e-mail válido, recuperar, conferir se ele vai enviar o e-mail. Ok, enviou o e-mail e apresentou a mensagem. Venho no e-mail, no último e-mail que eu recebi, clico sobre o mesmo, é válido, atualizo a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coloco 7, senha atualizada com sucesso, ok, posso tentar realizar o login, coloco a senha de 1 até 6, acessar, está incorreta porque eu coloquei 7. Realizei o login com sucesso, mas se eu clicar neste link novamente, vamos ver o que ocorre, recuperar a senha, porque o link está inválido. Eu cliquei no recuperar senha, então no recuperar senha, quando a chave ele redirecionou para recuperar a senha, era atualizar a senha, sim, atualizar a senha, está correto. E nesse atualizar a senha, ele fez o redirecionamento, ele possui a mensagem, mas ele não imprimiu neste local. Então, eu posso fazer o seguinte, aqui eu comentei a mensagem antiga, então neste local eu vou colocar MSG de recuperar a senha. Copio este recuperar a senha,
e colo neste local. Atualizar a senha, eu preciso recuperar a senha. Solicita novo link, redireciona, sim, aqui é recuperar. Aqui ele redireciona para o arquivo index, mantém esse mesmo. Ok, vamos testar se vai funcionar. Clico neste link, ok, o link já é inválido, redirecionou para recuperar a senha, erro, link inválido, solicite novo link para atualizar a senha. Exato, preciso solicitar um novo link, porque o link é válido por uma única vez. Ok, enviou a chave, confiro, já tenho a chave, clico, atualizo a senha, colocando de 1 até 6, a senha padrão, senha atualizada com sucesso, tento realizar o login para ver se realmente funciona, a senha de 1 até 6, ok, tento utilizar novamente esta chave, link inválido, não consigo utilizar novamente a chave. Desta forma, eu estou enviando o e-mail para o usuário poder recuperar a senha. Com o recuperar a senha implementado, você que assistiu o tutorial, deixe seu like para eu continuar trazendo novos tutoriais. Também verifique se está inscrito no canal e se está ativado para receber as notificações dos próximos tutoriais. Também deixe nos comentários o que você achou desse tutorial. E eu aguardo você em um próximo tutorial.